Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Bom, amigos e amigas do Franguinho, hoje nós estamos aqui para falar da legião estrangeira que aumentou. Legião estrangeira dos técnicos aumentou. Eram 8, agora são 9. E nós temos aqui, em homenagem ao Alberto Gaspar, que tem um programa chamado Legião Estrangeira na TV Cultura, um grande programa, a gente o convidou. E está aí o Luiz Ademar, que é um São Paulino, vai falar do Zubeldia, que não seja rebeldia. Meus amigos, podem começar falando o que vocês quiserem. Eu vou dar um dado para vocês. Agora são 20 técnicos, 9 estrangeiros. E aí, o que vocês acham? É o fundo do poço dos treineiros brasileiros? Por ordem de salário, eu vou deixar o Alberto Gaspar começar. Por ordem de salário? Você tem certeza absoluta? Não sei. Já é o máximo a que chegamos? Porque eu não sei, né? De uns anos para cá tem sido assim, né? Enfim, teve aquela fase portuguesa, né? Está aí ainda, né? Ainda são vários ainda, né? Eu não sei se eles são maioria, talvez até. Eu acho, quer dizer, no caso de Portugal tem essa história, né, de que eles tiveram um processo de formação lá. Alguém me contava de uma famosa escola, uma primeira escola na cidade do Porto, que teria sido meio a origem de tudo, sei lá se o Mourinho saiu de lá. E depois essa coisa do Estado português mesmo, né, que criou umas escolas assim regionais, né? Até uma vez eu lembro que eu li uma matéria que falava que no Brasil o treinador, para fazer um curso assim bacana, tinha que ir para o Rio de Janeiro. Tinham todos se juntar no Rio de Janeiro. E que lá em Portugal, quer dizer, com aquele país pequeno, tinha acho que 10 sucursais desse curso e tal. Então era mais fácil. E é um número enorme de treinadores lá, milhares, muitos milhares, com licenças de vários níveis, né? Enfim, sei lá. Aí muita gente fala, os brasileiros pararam no tempo. Aí a gente olha, por exemplo, o São Paulo manda o Carpini embora, aí olha em volta quem é que tem brasileiro, né? Aí vai buscar o Zubeldia por falta de opção mesmo. O que você acha, Ademar? O Zubeldia era o preferido do São Paulo em janeiro, quando ele trouxe o Carpini. Só que o Zubeldia, o Muricy foi entrevistar todos eles, como nós estamos fazendo aqui. O Muricy foi entrevistar e ele ficou meio rebelde. Pô, vai me entrevistar, cara? Eu ganhei o título em cima do São Paulo com a LDU. Eu já eliminei o São Paulo numa outra Sul-Americana. Eu já tenho um tempo aí de coisa. E o Muricy quer me entrevistar? Aí o Muricy até falou que ele era meio mascarado, né? E aí, por causa dessa coisa, o Muricy marcou uma entrevista, ele não foi, falou que 2 dias depois ele atenderia. Aí o Muricy até foi uma frase engraçada que ele falou: é muita máscara, vou para outro. Mas ele era o favorito do São Paulo. O que eu tenho a ver com a pergunta do Ailton é o seguinte: eu acho que a gente tem que entender que os treinadores brasileiros estão ficando defasados. Você vê que tem o Filipão e o Mano Menezes, e o São Paulo disse, mesmo nessa fase baixa do São Paulo, não, já estão técnicos superados. O Mano fez um trabalho horroroso no Corinthians e faz muito tempo que não faz um bom trabalho. Tem o Luxemburgo ainda nesse time. Né? O Luxemburgo também. Mas o Luxemburgo acho que já está meio que aposentado como o Filipão. Acho que eles poderiam para outro cargo. Eu não estou querendo chamar ninguém de velho e nem nada. Só que eles não dão nem mais treino. Né? É o auxiliar. E aí, para a escola brasileira, isso é meio complicado. O que a gente tem que observar é o seguinte: o Abel Ferreira e o JJ, né, o Jorge Jesus, fizeram com que a escola portuguesa ficasse em moda aqui. Maravilha, 2 caras que vieram. Mas veja bem, ó, Zubeldia, Ramon Dias, Kudê, eu estava vendo aqui, Milito, a gente está começando. Voivoda. A gente está começando com uma escola sul-americana invadindo aqui a Praia dos Brasileiros. Porque eu acho que esses cursos que fazem na CBF, que são absurdos, quem são os caras que dão aula? Cara que nunca trabalhou num time grande, nunca foi numa seleção. Acho que a gente está começando a ficar meio para trás. E o principal,
a gente defende o salário, não defende o trabalho. O treinador brasileiro defende o salário. Os caras já estão tudo rico, mas os times dele é o que aconteceu com todo respeito ao Carpini. Chegou no São Paulo contra o Ituano, que só tinha vencido o Corinthians, tinha 2 gols no campeonato, ele faz 2-1, mete 3 zagueiros para se defender. Toma o segundo gol do Ituano e só se classificou ali naquele pênalti no final do jogo. Então, o treinador brasileiro tem que parar com medo. O medo de perder emprego. Acho que isso está prejudicando muito, viu, Ayrton? Bom, vamos aqui fazer um levantamento, né? No nível internacional, quem a gente teria? O Tite. Só que o Tite, quando terminou o Mundial, o telefone dele não tocou. Então, o Tite teve que aceitar, entre aspas, o Flamengo. Então, eu fiz uma lista aqui que existe uma coisa agora chamada etarismo, né? Nós já fomos até vítima de etarismo. E o único que não foi vítima até agora foi o Filipão, que é o mais velho de todos. Olha, o Lucha tem 72. O Oswaldo, 73. Filipão, 75. Celso Rotti, 66. Leão, 74. E o mais novo é o Mano, 61, que é jovem ainda para ser um técnico. E ninguém falou o nome desses caras. Ou seja, a não ser o Filipão, que foi levantado, foi aventada a possibilidade dele ir para o São Paulo, ninguém falou dos outros. Quer dizer... Não, peraí. E o Jorge Jesus tem quanto, será? Mais de 70. Tem mais de 70. Ele tem mais de 70. E está lá, estava invicto. Mas como diz ele corre todo dia, treina todo dia, ele parece menos, né? Não é isso? Ô, Ayrton, mas você acha que assim, eu não sei, eu acho que não é questão do etarismo, cara. Eu acho que é a questão dos trabalhos. Vamos pegar o Mano que é mais novo. Ademar, os trabalhos são ruins. E o treinador brasileiro, ele foi muito acostumado ao jogador craque decidir. Nós não temos mais craque. Ou seja, ou você tem um plano tático... Não, peraí. Eu tenho um amigo argentino, né? Até assisti com ele aquele jogo Boca e Palmeiras, ainda pela... Né, na decisão anterior e tal, antes na Libertadores, né? E ele, assim que aquele jogo lá, né? Que o Palmeiras foi amassado lá, né? No jogo Boca e Palmeiras. Aí entra o Endrick e o argentino fala assim: mas esse treinador português, o Abel Ferreira, tá louco? Por que não botou esse cara antes, né? Então, peraí, também tem esse negócio de medo. O Abel Ferreira, enfim, a gente pode até conversar mais. Não, foi um erro de cálculo. Ele confessa isso, né? Ele confessou isso depois. Aí confessou? Confessou. Ele achou que ainda o cara não estava preparado para grandes jogos. Ele estava sentindo ele um pouquinho tímido meio que nos treinos e tal, e ele vinha colocando aos poucos, né? Eu tenho certeza que se fosse titular naquele time do Boca, que é meia boca, eu tenho feito na Paramount, eu fiz o Boca. O Boca ainda esse ano está meia boca. Então, se você tem um cara diferente, você não pode deixar. Acho que ali ele cometeu um erro. E acho que faz parte, né? Faz parte. Eu acho que e aí o Abel errou, que nem os brasileiros erram. Eu acho que tem muito aquela... Que nem o Luxemburgo falava do filé de borboleta do Neymar. Isso aí é minha filé de borboleta, tem que pegar aos poucos. Eu não acho que... Sabe, a minha visão que transmito muitos jogos no YouTube da Federação Paulista de Sub-15, Sub-17. Sábado passado eu fui fazer Jabaquara e Santos no Sub-20. Eu transmito muito esses jogos. Se o cara tá jogando lá com uma torcida, com um apoio e tal, no Sub-20, cara, põe ele para jogar no profissional. Esse negócio, se você vê que ele afeta, avaia, não sei o quê, você tira um pouquinho o trabalho e depois você volta. Agora, falar que tem que colocar aos poucos um cara que é diferente do que o seu elenco, eu acho que isso é um erro do brasileiro e que o Abel cometeu gravemente, por isso foi eliminado, viu, Gaspar? Mas será que o Abel teve a humildade de reconhecer, olha, eu errei. Você já viu algum técnico brasileiro falar, desses que eu citei assim? As entrevistas do Luxemburgo eram de um ridículo, quando ele estava no Corinthians, era de um ridículo. Não, era ininteligível. Teve uma hora, eu juro por Deus, teve uma entrevista do Luxemburgo que eu cheguei a pensar, gente, será que ele está com algum problema cognitivo, algum problema... Porque eu não estava entendendo qual era como é que juntava Lé com Cré. Impressionante. Então, e o Abel teve essa humildade. Então, falta, acho que humildade aos técnicos, entendeu? Falta. E você vê que o Abel tem um componente... Peraí. Mas falar de humildade do Abel também... Não, nesse sentido... Não, mas ele foi... Não, é um pouco demais, né?
Não, agora, pega falando... o Renato também é outro, entendeu? Ele só dá certo no Grêmio. É um absurdo o que ele fala de vez em quando. O Abel não tem humildade em nada, a não ser em relação ao elenco dele. Aí, com o elenco dele, você pode ver que eu acho que ele tem o controle do grupo. O Palmeiras tem dinheiro, cara. O Palmeiras tem dinheiro. E quando ele fala para Leila, se você vai trazer, você traz o diferente, como trouxe agora, né? O Felipe Anderson, você vai trazer, tem que trazer cara para jogar, porque senão o Aníbal, né? E o Aníbal Moreno. Isso. Por que, Ailton? Se eu que faço muita base, o Palmeiras tem timaços. Olha, já saiu o Verón, que hoje já está até no Cruzeiro e voltou. Esse moleque foi o melhor do mundo em 2017. Ele está vendendo o Endrick agora. Esse Luiz Guilherme é bom. O tal do Messinho, que está vindo, é bom pra caramba. Então, se você tem os moleques bons, e isso ele faz de bom, cara. Isso ele faz de bom. Não, se é para trazer mais ou menos, eu vou pôr os moleques. Porque se eu não vencer, eu apostei nos moleques. Eu não tive muito reforço. E o Palmeiras é o time que menos se reforça em relação aos favoritos dos últimos anos. Pode pegar. A gente tem o Aníbal Moreno, que vocês estão falando. Nós estamos... Aí agora chegou o Felipe Anderson. Quais os caras? Ele trouxe o Caio só para desfalcar o São Paulo, porque o cara é terceiro reserva. Você vê que o Vanderlan já tem uma proposta da Europa absurda, que é o segundo atrás do Piquerez. Ele trouxe um cara para desfalcar o São Paulo, não para reforçar o time dele. Pode falar, Ailton, por favor. Eu estou com 2 São Paulinos aqui, né? 2 São Paulinos. Eu queria perguntar a vocês o que vocês acharam da entrevista do Carpini no Maracanã. Eu achei ele completamente derrotado. Ele estava precisando ali de uma tarja preta lascada. Ele estava falando baixo, ele estava completamente derrotado. Ele não tinha... talvez ele não tenha uma condição financeira, até falaram isso outro dia, e eu até concordo. Ele não tem uma condição financeira, assim, não, eu vou embora, acho que na cabeça dele fala, eu vou ficar o máximo de tempo que eu puder aqui para ganhar uma grana. Ele já estava demitido. Ele estava demitido quando o Flamengo fez 2-0, ele já estava demitido ali. Eu queria saber o que vocês acharam daquilo. Não sei se o Gaspar tem a mesma impressão. É técnico do São Paulo, hein, gente? Técnico do São Paulo. Eu coloquei no meu Twitter, copiei a foto de toda a diretoria do São Paulo, chegou muda e saiu calada. Eu falei assim, que bando de covardes. Isso foi uma covardia que fizeram com o Carpini. Ele estava demitido, independente do resultado. Eu tinha informação que ele estava demitido. Ele sabia que o São Paulo tinha consultado alguns nomes e estava consultando. Se tivesse vencido o Flamengo, ele ia cair também, gente. Ele ia cair também. Só que o que fizeram com ele, talvez para ele pedir demissão, porque ele tem uma multa de 2 milhões. São Paulo vai pagar 2 milhões para ele por ter demitido ele. 2 milhões. Então, o que fizeram com o cara? Porque o cara é inexperiente, o cara nunca disputou um Brasileirão, o cara nunca disputou um time. Você tem que dar respaldo para esse cara. Eu acho que o Muricy tinha que ficar mais junto com ele. Acho que o Muricy tinha que ficar mais junto com ele. E não ficou mesmo, Ademar? Não, o que eu acho é ficar, por exemplo, assim, no Maracanã, o Muricy tinha que estar com ele, cara. O São Paulo não pega avião, né? Não, então, mas tinha que ficar. Tem hora que você tem que ficar. Porque você é sua aposta. Você não trouxe o Zubeldia porque você achou que o Zubeldia falou para você. Quem é o Muricy? Peraí, você vai me entrevistar? O Muricy falou isso. Só que ele está engolindo agora. O cara que foi arrogante, que ele não contratou, ele está contratando agora o arrogante. O Muricy também era arrogante. Eu adoro o Muricy. Mas ele, como treinador, era arrogante pra caramba. Então, cara, eu acho que deixaram um cara que trouxe para tentar ajudar se encolher. O São Paulo fez uma sacanagem com o Carpini. Eu acho que o Paulistão, a minha visão agora, porque eu estou falando muito e o Gaspar não está falando. A minha visão é o seguinte: o Paulistão é o laboratório. Contra o Ituano foi ridículo. Contra o Novo Horizontino foi ridículo. Acabou aqui. Tem 15 dias para preparar para o Brasileiro, para Libertadores e tal. Já vou trazer outro cara. Fizeram o quê? Arrastaram com esse cara e aí o São Paulo quebrou a cara. É que é duro do dirigente assumir o erro, né? E, enfim. E ele vai ganhar os 2 milhões dele aí. Diz que estava ganhando 400 mil reais. Quer dizer, é legal, né? A gente ver que mundo é esse, né? Que um cara novato, né? Entre aspas, já entra no São Paulo ganhando 400 mil reais, né? Quer dizer, enfim. Tudo bem, o Abel deve ganhar uns 2 milhões ou 3, sei lá. Mas eu fiquei respondendo a tua pergunta, foi bem triste mesmo. Aquilo lá era melancólico, né?
enfim, fim de feira, né? Não, e considerando que, bem ou mal, quer dizer, ele tentou, ele teve até uma certa personalidade, no sentido de tentar impor um jeito dele, essa última dele de 3 zagueiros, ele tentou, né? Deu um azar danado também, peraí, gente, aquele jogo de 3 contusões antes dos 20 minutos do primeiro tempo, o que é aquilo, né? Sabe, não é fácil, quer dizer, o elenco já não é maravilhoso, aí você perde 3 dos melhores, aí é complicado, né? Ficou difícil para ele, né? E eu não sei o clima lá dentro, né? Os jogadores estavam fechados com ele, Gaspar. O que mais me preocupou foi que em alguns jogos ele foi. Porque perder por ousadia, tudo bem. Perder por uma certa covardia, um certo apequenamento, um cara que não é do tamanho do São Paulo, teoricamente, e ele se apequena ainda por cima, num determinado, como foi, né, no Paulista, eu fiquei preocupado principalmente com como é que o elenco ia reagir a isso, né? Perfeita definição. Vamos dar força pro cara e tal. E aí o cara fala, pô, mas esse cara aí murcha a gente, né? O próprio elenco. E tem o negócio do Rames ainda. O complicador do Rames. Olha que saco de gatos em que esse coitado desse Carpini veio cair, né? Bom, amigos, para voltar então para o nosso assunto e encerrar, que daqui a pouco o Toné vai começar a buzinar, legião estrangeira vai ser uma tendência ou vocês veem alguma luz no fundo do túnel para esses técnicos? Porque, como vocês já falaram, o Carpini, Thiago Nunes, esses caras não viraram. O próprio Carille teve que dar a volta ao mundo para ser reconhecido, né? Ele ganhou um título no Corinthians, depois deu a volta ao mundo e depois de 6 anos ele está sendo reconhecido no Santos. Vai ser uma tendência essa legião estrangeira? Se os clubes não apostarem em, por exemplo, o América Mineiro, que vai começar hoje com o Botafogo, eu vou trabalhar nesse jogo, ele trouxe um auxiliar do Corinthians, do Mano Menezes, o Cauã de Almeida, porque é um cara que trabalha muito na base, ele vendeu seus principais jogadores como o Mastriani, o Martinez e tal, falou, vou pegar um cara que conhece base, porque minha base é boa, e eu quero revelar a base e trazer jovens talentos. Mas é o América. Será que o Cruzeiro ou o Atlético fariam isso? Muito provavelmente não. Eu estava fazendo uma análise da Série B, que eu vou começar a trabalhar hoje, vou começar final de semana na Série C, eu estava fazendo uma análise dos elencos, você tem bons treinadores, experientes. Por exemplo, você tem o Hélio dos Anjos no Paysandu, você tem o Guto Ferreira no Curitiba, você tem bons treinadores. O Márcio Zanardi, que ia para o Corinthians e não foi por causa do regulamento, o Goiás foi lá e pegou ele. Você tem uma safra, o Daniel Paulista é muito bom treinador, começou aqui no interior, está no CRB, foi campeão lá e tal. Eu acho que você tem uma safra nova, mas os caras têm coragem de bancar essa safra nova? São Paulo bancou o Carpini e quebrou a cara. Será que algum outro vai tentar quebrar a cara para ver se ele dá certo ou não? E como eu acho que isso aí não vai acontecer, a escola sul-americana e europeia vai continuar vindo muito para cá. O Vojvoda, né? Você pega um cara como o Vojvoda, né? É uma chancela, né? Você fala, pô, será que eu não consigo um Vojvoda, né? As pessoas ficam pensando, será que o Zubeldia pode virar um Vojvoda para nós e tal? Tem exemplos muito bons. Tem o Abel, que é muito que é indiscutível, né? Pode ser antipático até. Você sabe que um colega português conversando sobre isso, né? Fala, não, que xenofobia com o Abel, coisa nenhuma, ele é chato pra caramba mesmo. Não dá entrevista para ninguém, é arrogante e tal, não sei o quê. E o cara até falou isso, né? E ele ainda não reconheceu tudo que o Brasil fez por ele, porque ele tinha uma carreira minúscula e virou o que ele virou aqui e tal. Enfim, essa coisa. Mas tem exemplos como o Abel, de sucesso, e o Vojvoda, fazem os dirigentes pensarem, olha, vamos arriscar nisso aí. Até parece que, inclusive, se errar com o gringo, não pega tão mal como se errar com um cara mais novo no Brasil, né? Quer dizer, o Carpini, nossa, que fracasso, né? Teve um monte de gringo que se fracassou no Brasil aí e que não teve assim, não tem essa... O peso é menor.
eu acho. Não sei se vocês concordam. O Ronaldo fez isso aí, né? O Ronaldo mandou 2 gringos embora e foi apostar no Fernando Seabra, que também é um cara que tem muita bagagem, até no Cruzeiro, na base do Cruzeiro. O Red Bull Bragantino contratou o Fernando Seabra para colocar e colocou ele no Red Bull Bragantino 2 para fazer a Série A3 aqui do Paulista e ia fazer a Copa Paulista com o time B. Já preparando amanhã, depois, quando o Pedro Caixinha for embora, ele já estava preparando. O que o Ronaldo fez? Mandou os gringos embora, agora um com menos de um mês, um pouco mais de um mês de trabalho, e foi lá e buscou o Fernando Seabra, que é um novo, que também conhece muito de base e está apostando num jovem, né? Mas aí o time é dele, ele pode fazer isso, né? O São Paulo quebrou a cara porque tentou fazer. Enfim, eu acho que sempre você tem uma solução, mas você tem que ter o ônus e o bônus, né? O ônus de você ter a solução e você vê que não acerta, tem que demitir. São Paulo demorou para demitir. Vê, por exemplo, puta, me faltou o nome aqui. Como é que é o nome do jovem que foi treinador do Bragantino um tempão? Que foi o Barbieri. O Barbieri. Maurício Barbieri. O cara fez um trabalho daquele no Bragantino. Aí saiu e foi pro Vasco, é isso? Flamengo, foi. Né? Hã? Ele veio do Flamengo. Foi para o Vasco. Mas antes ele tinha trabalhado no Flamengo, né? Flamengo, Bragantino e Vasco, é isso? Não, sim, mas aí ele foi pro Vasco. Aí, quanto é que durou no Vasco? Peraí. Ele teve condição de trabalhar no Vasco, digamos... Não teve, né? Então. Está desempregado. Aquele é um cara, quando eu via ele no Bragantino, eu pensava, né, na época, pô, esse cara aí, acho que vai vingar, porque é um cara, sabe, parecia com uma cabeça moderna, uma coisa, um cara preparado. E aí, cadê? Onde ele está? Está desempregado. Está desempregado. Então, amigos, é o seguinte: parece que a gente vai continuar com a Legião Estrangeira. E outra, a Legião Estrangeira também teve um monte de cabeça de bagre. Não vamos esquecer, como vocês falaram. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos esperar o Zubeldia estrear, depois a gente volta aqui para meter o pau ou falar bem deles. Então, queria agradecer ao Gaspar, queria agradecer ao Ademar, e a semana que vem a gente está de volta no nosso franguinho. Deixa o seu clique. Não esqueça dos tiozinhos aqui do futebol. E Legião Estrangeira na Cultura, quarta, 10 da noite, hein? Não, imperdível, hein? Imperdível. E Luiz Ademar na Série C agora, hein? Ah, rapaz, hein? Mas sem esquecer da Sul-Americana e da Libertadores, que eu vou trabalhar com o meu vozinho. Um abraço e até mais. Abraço, amigos. Foi um prazer. Obrigado. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.